capítulo 13. Esse vocês vão assustar. Mas é tudo interessante o taoísmo, porque ele coloca as coisas de uma maneira muito enxuta e muito paradoxal. Mas quando você vai analisar, não é que ele tem razão. É isso mesmo. Vejam só. A misericórdia é tão vergonhosa como um susto. A honra, um grande mal, assim como a personalidade. O que quer dizer? A misericórdia é tão vergonhosa como um susto. O que quer dizer essa expressão? A misericórdia é algo inferior. Uma vez conseguida, fica-se como que assustado. Uma vez perdida, também se fica assustado. Isso é o que quer dizer com a misericórdia vergonhosa como um susto. Ixi! O que ele quer dizer com isso? Para começo de conversa, eu acho que é um bom começo de conversa. Vocês sabem de onde vem misericórdia? A palavra no latim? É a mesma raiz que miserável, que miséria. A palavra misericórdia vem do latim miser, miserável, infeliz, mas cordes, que é coração, e o sufixo ia, ou significa capacidade de sentir a desgraça dos demais. Isso pode ser bom para quem sente. Tá bom, eu percebi a desgraça do demais, vou me comprometer com ela. Mas você provocar nos outros a impressão de que você é um desgraçado, isso fere profundamente a tua dignidade. E às vezes se faz propositalmente para manipular a compaixão alheia. Ou não? Não deveria ser natural no homem querer que os outros tenham piedade dele. Deveria querer se mostrar sempre digno. Me recordo de uma antiga oração que falava isso. Pedir a Deus que tivesse piedade de nós, mas que não deixasse a gente perceber. Porque isso atenta contra a minha dignidade, eu não quero ser objeto de piedade. Dignidade é uma virtude muito importante e faz com que a gente não perca a fé em si mesmo. Vocês percebem como isso é manipulado? Eu já vi acontecer, e talvez alguns de vocês já tenham visto também, uma noite fria como essa, às vezes uma pessoa está pedindo alguma coisa e está com a criancinha, arranca a camisa da criança para a gente ficar com pena. Não é isso? Ou seja, manipula, porque sabe que o homem fica, digamos assim, compadecido. Olha, não é bom a gente atender a esse chamado da piedade da maneira como ele se apresenta, ou seja, dar o que a pessoa pede, e sim dar o que ela necessita. Talvez ela não necessite da esmola, necessite que você dê a ela uma oportunidade de um bom emprego, de uma vida digna. Não, isso eu quero a esmola. Bom, então, não merece piedade? Porque isso é um tipo de manipulação, entende? A bondade consiste em dar o que os seres necessitam para crescer como seres humanos, e não necessariamente o que eles querem. Porque se eles soubessem o que necessitam, talvez nem estivessem precisando de você. E você está ali mais do que para dar esmola, para dar às vezes uma orientação, para dar um apoio para o próximo passo, que não é agradável, mas é necessário. Ou seja, tem uma faceta aí que atenta contra o bom senso de quem dá e a dignidade de quem recebe. Aqui saber ser bondoso exige inteligência, bondade, justiça e beleza, que são os 3 atributos segundo Platão, eles são interdependentes. Um apoia o outro. Então a bondade necessita da justiça junto com ela. Tem que ser um ato misericordioso, mas que ajude o outro a crescer, tem que atender aos preceitos da bondade. E ele vai dizer, a pena fere a dignidade. Uma coisa é dignidade, outra coisa é orgulho. Ah, eu preciso de ajuda, mas sou orgulhoso, não vou pedir. Isso não é dignidade, isso é orgulho. Saber realmente pedir auxílio quando você necessita, mas sem se colocar como um verme desprezível, sem chance, porque isso atenta contra a nossa dignidade, contra o tal que vive em nós. Se nós perdemos o respeito por nós mesmos, é muito difícil que nos reergamos. Ninguém tem tanta força assim para puxar para cima alguém que não quer subir, alguém que quer rastejar. Entendem? Quem quer rastejar, ninguém vai ter tanto pulso para puxá-lo para cima. O respeito por si próprio não pode ser perdido, que é diferente do orgulho. A honra que ele está falando lá, essa honra associada ao orgulho é negativa, não a honra associada à dignidade. Porque nós temos 2 acepções de honra hoje em dia. Um honrado é o orgulhoso, o outro honrado é o digno. Que por muito que esteja numa situação difícil, não deixa de ser um ser humano. Em situação difícil, mas um ser humano. Personalidade, e ele diz, a personalidade atrapalha o quê? A identificação com a personalidade. E aí é engraçado, porque às vezes as pessoas usam essa expressão, personalidade forte, eu tenho uma personalidade forte. O que significa isso? E falam com orgulho. Se você tem uma personalidade forte é porque você tem uma essência fraca, que não consegue comandá-la.
Porque a personalidade não tinha que ser forte, ela tinha que ser maleável, obedecer ao seu comando. Se ela é forte, significa que ela é rígida. Então você deve ser fraco, não consegue dominá-la. Você percebe que às vezes a gente tem orgulho e coloca na vitrine os nossos defeitos e não as nossas virtudes? Personalidade é a luva, ela não pode ser forte, porque senão como é que a mão vai se movimentar dentro dela? Ela tem que ser maleável, a mão é que tem que ser forte. Ou não é assim? uma luva de aço. Ah, que luva forte, o que eu faço com ela? Nada, nada. Tem nenhuma precisão, não posso fazer nada. O que quer dizer? A honra é um grande mal, assim como a personalidade. É porque tem uma personalidade que sofre de grandes males. Na verdade, o que ele quer dizer aí não é tanto eu tenho uma personalidade, é a personalidade de tem. Porque ter uma personalidade é como ter que atuar no mundo com a luva, você precisa da luva. Mas você tem a luva e não ela tem a você. Você lembra daquela passagem de Voltaire, que ele diz que não é mal ter riquezas, mas de vez em quando é bom você colocá-las todas em cima de uma mesa e olhar para ela, para você saber quem manda em quem. Lembram disso? É bom de vez em quando você olhar para a personalidade e dizer, olha, eu tenho você e não o contrário. Percebam que isso está implícito na nossa linguagem. Você diz, eu tenho uma essência espiritual. Quem é o eu? Quem é o eu que tem a essência espiritual? A personalidade. O certo, se você é a essência espiritual, não seria dizer, eu tenho uma personalidade? Quem é o eu? Percebem que nas sutilezas da linguagem a gente passa muitas crenças que estão aí subliminares. Então, ela é um veículo, como aquele que está estacionado lá fora. E nesse sentido é muito boa e necessária. Mas eu tenho um veículo, não o contrário. Se eu não tivesse nenhuma personalidade ou nenhuma identificação com ela, que mal poderia sofrer? Se eu estou identificado como essência imortal, o que você pode tirar de mim para eu ter medo? O que você pode dar para mim para eu ter desejo? Se eu já sou tudo. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Você já tem tudo que pode ser possuído por alguém, que é participação no tal. Quem pode te dar ou te tirar alguma coisa? Então você já não é mais joguete na mão de medo e desejo, de dor e prazer. Já não tem mais pelo que sofrer, nem pelo que ansiar. Tem plenitude o tempo todo. Então, porque somos parte e sofremos os males da parte. Mas quem nos identificou aí? Nossa consciência se identificou aí. Já contei para vocês um episódio de um mestre indiano que vai para a China, chamado Bodhidharma, que é uma grande inspiração aí para as artes marciais, que uma ocasião chega um discípulo para falar com ele, a história é comprida, eu vou simplificar, Huike, que vai ser o seu seguidor. Huike chega e fica ali um tempo enorme esperando que Bodhidharma dê alguma atenção para ele. Aí Bodhidharma fala, tá bom, você insistiu tanto, uma única coisa, o que você quer? Numa única frase. Aí Huike vira para ele e fala, mestre, tira-me do samsara. Samsara para a Índia é a roda de dias e noites do mundo manifestado, em que a gente está preso. Tira-me do samsara. Aí Bodhidharma vira para ele e fala, quem te colocou nele? Puf, ele se ilumina só com essa pergunta. Ele percebe que quem colocou ele nele foi ele mesmo, porque ele acha que está lá dentro. Opa, não acho mais, não estou. Eu não acho mais que eu sou minha personalidade. E se realmente eu tomo consciência disso, não sou mais, sou muito maior. Então o que afeta ela, não afeta diretamente a mim. Eu achei interessante, hoje eu assisti um desenho animado, que eu não sei se é novo ou velho, da Pixar, que eu achei muito filosófico. De vez em quando, uma vez a cada década, você recebe alguma coisa interessante. Vocês viram aquele do carneirinho que foi tosado? O orgulho dele era da lã, aí tosaram ele, ele ficou deprimido, aí vem um mestre coelho e diz, olha, se você aprende a pular alto, se aproximar do céu, você com lã ou sem lã vai estar sempre feliz. Aí ele estava com lã, saltava, ficava feliz, tosavam ele, saltava, não estava nem aí. Não dependia mais das circunstâncias para chegar perto do céu. Eu falei, nossa, desenho animado filosófico. É exatamente isso, já não dependo mais das circunstâncias. Agora, se eu estou preso na personalidade, se eu estou tosado, está acabado. Se eu estou com lã, eu me acho o máximo e vou ficar eternamente nessa gangorra. Dependendo de que me tosem ou não, é perdido. E o carneirinho ainda diz, eu não fiz nada e não sei por que me tosaram. As circunstâncias são assim, você não sabe por que te tosou. Mas uma hora tosa. E temos que estar preparados para isso. Então, quando a máscara desonra o ator,
e não o deixa dar o seu recado. Quando a luva desonra a mão e não a deixa agir no mundo. Personalidade vem de persona, máscara do teatro grego. É como num determinado momento a máscara não deixa mais o ator se expressar, a máscara domina o ator. Isso acontece muito, às vezes, quando não se é muito experiente. Se promiscui o personagem domina o ator e mistura tudo e vira aquela confusão. Isso é muito comum acontecer, quem atua nessa área sabe disso. Aquele atorzinho inexperiente que terminou a telenovela está casado com a atriz com quem ele contracenou, porque ele não sabe distinguir quem ele é e quem é o personagem. Isso não é comum acontecer? Agora imaginem nós na nossa vida também, às vezes não compramos a briga da máscara e nos misturamos com ela? Nós estamos mais para ator profissional ou para atorzinho inexperiente de telenovela? Às vezes nos envolvemos nisso e a máscara nos limita. Portanto, a quem honra o mundo em sua pessoa, vejam isso, o mundo se manifesta através de mim, eu sou um canal, um dígito de Deus. O mundo se manifesta através de mim. A quem honra o mundo em sua pessoa, a esse bem se poderia confiar o mundo. Você pode colocar o mundo na mão dele, porque ele atua em nome do mundo, então ele seria um bom coordenador das atividades do mundo, não faz nada por si. A esse bem se poderia confiar o mundo. A quem ama o mundo em sua pessoa, a esse poderia se entregar o mundo. Isso seria um verdadeiro governante. Ele já age pelo mundo, ainda que o campo de ação dele seja desse tamanho, mas ele está atuando pela beleza, pela bondade, pela justiça, pela verdade. Dá o mundo para ele, ele vai continuar atuando pela bondade. Ele já age pelo todo, ainda que a partezinha dele seja desse tamanho. Ele varre o chão, mas ele varre o chão em nome do todo, em nome da pureza. Você dá o mundo para ele, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Uma pessoa que tivesse esse nível de desidentificação do egoísmo, seria alguém que poderia dar o mundo na mão dele e seria um bom condutor. Eu coloquei para vocês uma lembrança de um filme que eu gosto bastante, que talvez vocês lembrem, O Gladiador, um épico bastante interessante. Chegou uma hora que o personagem Marco Aurélio fala com o seu general, Máximo, se diz, você vai ser o César. Aí ele diz, mas eu não quero ser César, eu só quero voltar para casa com a minha mulher, com meu filho, porque você não quer que é você. Se você quisesse, não era você a pessoa certa. Entende? Estava tão desapegado daquilo, mas ao mesmo tempo era tão digno. Era ele digno disso. Então é uma passagem, Marco Aurélio é um personagem que existiu na realidade, vocês sabem, era um imperador e era um grande filósofo estoico. Então, por que não quero e não estou identificado com isso como personalidade? Posso coordená-lo como todo, como um dígito do todo, digno. Isso seria o sonho de um governante segundo o taoísmo. Eu coloquei essa expressão aqui, que é meio engraçada, é uma identificação que eu fiz de um termo jurídico, que é o depositário infiel. É mais ou menos como se nós fôssemos isso, o depositário infiel espiritual. Você sabe que depositário infiel é aquele que recebe um bem para os seus cuidados e deixa que ele se perca, que ele seja roubado ou ele mesmo rouba. Nós recebemos um bem, a nossa essência imortal. E não somos bons cuidadores dela no mundo manifestado. É como se, de uma certa maneira, praticássemos má gestão de recursos públicos. Porque a nossa essência imortal pertence à humanidade, pertence ao Dharma, ela tem uma obra a cumprir, que nós não chegamos a cumpri-la. Tá? Então somos o depositário infiel de uma joia, que é a nossa própria essência, que tem algo para fazer aqui, não veio à toa, não está só de passagem, tem uma missão. E qual é ela? Ainda não comunicamos ao mundo. Lembro a vocês que, à medida que forem lendo, anotando essas palavrinhas que estamos usando no glossário, vai ficar mais fácil, porque as palavras são muito repetitivas. Então vocês vão cruzar muitas vezes com os mesmos termos. E façam um esforço para ir lendo. Tenham a ousadia de pensar, não é tão difícil assim. O homem que escreveu isso não escreveu para ficar numa biblioteca e a gente dizer como é difícil. Escreveu para que a gente tentasse ler e viver. O propósito desses 81 capítulos de Lao Tse não era ser uma lombada bonita de livro numa estante. Era que isso pudesse ser entendido em alguma medida por todo ser humano e pudesse se converter em sabedoria. E a gente está aqui para isso. Então, eu conto que vocês façam um esforço de avançar. Nós estamos avançando mais ou menos 4, 5 capítulos por leitura, está bem, pelo menos nesse início. Mas façam um esforço de ler os próximos 5, fazerem uma tentativa de compreensão. Vocês vão ver, eu garanto para vocês, que da metade para lá já vai começar a fluir muito mais fácil.